Bom, gente, questão de número 104 do Enem aí, ó. Principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação a seguir mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona. Bom, então, ó, essa decomposição gera fenol e gera acetona. Está aqui na reação, ó, a decomposição desse composto gera o fenol e gera a acetona, certo? Beleza. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então a gente teria que separar o fenol da acetona. Bom, gente, embora a gente não tenha visto ainda, mas eu acho que vocês devem lembrar que toda vez que você tem hidrogênio ligado ao elemento do FON, assim, ó, existe a possibilidade desse composto fazer ligação de hidrogênio, né? Se eu chegar aqui com outro grupamento OH ligado a alguma coisa, ó, existe a possibilidade de ter essa interação. Então, isso é uma ligação hidrogênio. Esse composto que é a acetona é um composto polar, que não tem o hidrogênio ligado diretamente aqui. Então, a gente fala que ele faz de polo permanente, né? Mas vocês vão ter isso ainda, viu, gente? Fica tranquilo, tá? Mas observe uma coisa. Essa força intermolecular aqui ela é mais forte e aqui é menos forte, tá? De polo permanente. Então, a ligação hidrogênio é mais forte. Isso faz com que as temperaturas de ebulição dessas substâncias, elas são diferentes, né? E aí ele diz o seguinte: considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial seria o quê? A destilação fracionada, né, gente? Por quê? Porque como as temperaturas de ebulição são diferentes, é mais difícil você quebrar as forças intermoleculares no caso do fenol do que no caso da acetona. Então, o ponto, na previsão aqui, o ponto de ebulição do fenol, ó, gente, seria maior em comparação com o ponto de ebulição da acetona, que seria menor. Como eu tenho diferentes pontos de ebulição, se eu aqueço gradativamente, a acetona evapora primeiro, depois o fenol. Isso eu chamo de destilação fracionada. Alternativazinha, gente, aí ó, letrinha E, tá bom? Questãozinha do Enem. Bom, na questão de número 105, né, tá falando da lei seca, que a lei seca ajudou a reduzir significativamente o número de acidentes no Rio de Janeiro, né? Feito aí pelo Conselho Nacional de Petróleo, o etanol é adicionado também na gasolina, né? O etanol na forma anidra, lembra que nós falamos? Anidra é sem água, tá? Tudo bem, aí ele diz o seguinte, ó: a mistura entre gasolina e etanol é classificada como? Bom, gente, gasolina e etanol, eles vão se misturar sim. A mistura é homogênea, né? Às vezes a gente tem um pouco de dúvida porque a gente fala que a gasolina é um hidrocarboneto e realmente é formada por hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos são apolares, né? Então isso aqui, gente, que eu estou representando aqui para vocês, ó, é a gasolina, é o famoso isoctano. Quando o etanol chega aqui pertinho dele, dá uma olhada, ó. Embora o etanol seja uma molécula polar, que vocês vão ter polaridade ainda, viu? Porque esse oxigênio puxa os elétrons para ele, polariza aqui negativamente, aqui positivamente. Mas o que acontece? Há uma interação entre as cadeias carbônicas. Olha só, gente, aqui, ó, do etanol e da gasolina. E essa interação, que é uma interação que a gente chama de dipolo induzido, que acontece entre as cadeias carbônicas, entre as partes apolares aqui, faz com que a gasolina consiga dissolver o álcool. Então, apesar da gasolina ser apolar e o álcool ser polar, acontece dissolução, né? Então, se dissolve, a gente sabe que a gasolina é uma mistura homogênea com o álcool, né? E depois ele fala, e o método mais eficaz para sua separação é... Bom, se a gente sabe que os pontos de ebulição são diferentes, então a destilação fracionada ela também seria ideal aqui para a gente fazer esse processo de separação. Se aquece, o mais volátil vai entrar em ebulição primeiro. Certo, gente? Então a gente consegue separar a gasolina do álcool. Portanto, dá para a gente marcar o quê? Mistura homogênea e destilação fracionada, alternativa letra C, no exercício 105. Beleza, galera?